Olá, hoje é 29 de junho de 2023. Este é o 187º podcast de 2023. Quem vos fala é o professor Daltiero. Eu vou dividir esse podcast com o Juvenal, aquele que dá voz ao próprio professor Daltiero. E eu vou falar sobre as grandes e sutis diferenças. Diferença tratada hoje é aquela relacionada com a estratégia e a diretriz. Eu vou chegar até você com a exposição explicando a diferença e vou relatar 5 exemplos práticos referenciados a este tópico. Vou tratar especificamente das diferenças relacionadas com o longo prazo e o curto prazo, com a amplitude da concentração ou do foco. Vou falar sobre a complexidade e o detalhamento. Vou falar sobre responsabilidade e autoridade de quem fala sobre estratégias e diretrizes. Vou falar também sobre flexibilidade comparada com rigidez, finalidade e objetivo. E, por fim, finalizar entregando ao Juvenal para continuar este podcast falando sobre o efeito Dunning-Kruger. Você vai conhecer pela voz do Juvenal a grande curiosidade que incentivou e inspirou a perseguir a descoberta deste viés. É imperdível. Você vai conhecer fatos extraordinários sobre esse viés. Agora eu vou falar de diferença. Você já sabe, mas não custa lembrar. Estratégias e diretrizes são duas partes fundamentais do processo de tomada de decisão em negócios, em organizações, em decisões de governo, nas decisões familiares. E qual é a diferença de um e de outro, conduta de um ou de outra? O que é estratégia e quando ela é empregada? E o que é diretriz e quando essa diretriz deve ser formulada para empregar? As estratégias, é bom você colocar na cabeça que 99% dela refere-se a planos em longo prazo ou abordagens para atingir determinados objetivos. Já as diretrizes são regras, instruções que orientam como tarefas e atividades devem ser realizadas. As tarefas e atividades previstas na estratégia são orientadas pela diretriz. Eu vou estabelecer as 6 diferenças fundamentais para você compreender com facilidade e assimilar as diferenças. Vou começar a falar sobre natureza de longo prazo versus natureza de curto prazo. A estratégia que eu vou relatar é de uma empresa de varejo que tem aquela estratégia de longo prazo para expandir seus negócios em mercados internacionais. Ela planejou essa estratégia para os próximos 5 anos. Mas qual é a diretriz que vai junto com essa estratégia? A diretriz é aquele procedimento operacional padrão que vai lidar com reclamações de clientes e que sempre vai ter uma reclamação, seja no cliente nacional ou internacional. Aqui ficou separado claramente a estratégia para uma empresa alcançar mercados internacionais é um plano. Dentro dessa estratégia tem uma diretriz para cada etapa. Eu aqui escolhi a diretriz relacionada com atendimento à reclamação. Bom, mas isso ainda ficou obscuro. Vamos falar da amplitude da concentração, do esforço ou popular foco. Numa estratégia, a empresa de tecnologia quer ter um caminho limpo para desenvolver e comercializar a nova tecnologia revolucionária. Ótimo. Qual é a diretriz disso? A diretriz é que ela vai desenvolver padrões de codificação que todos os programadores precisam seguir para que a estratégia da empresa de colocar essa nova tecnologia tenha suporte no novo produto. No caso específico, daquele exemplo dado com a empresa de varejo, nós pegamos, eu quero expandir, e vou listar todos os eventuais eventos que possam vir a acontecer
dentro daquela estratégia de expansão e vou colocar para cada um evento as principais diretrizes. Então você vai perseguir a diretriz e a estratégia no longo prazo, no foco, na complexidade e o detalhamento, vai perseguir responsabilidade e autoridade e vai ter sempre como finalidade alcançar o objetivo previsto na estratégia. Dito isso, eu quero passar a palavra ao Juvenal, que vai falar sobre o capítulo 26 do livro Psicologia, Realidades e Mitos, desvendando 50 vieses. Você pode reservar esse livro em e-mail eletrônico, quer dizer, o livro que vai chegar para você usar no seu tablet, em PDF, usar em EPUB, nas suas máquinas de leitura de livros prediletas. Você pode reservar esse livro diretamente com o autor. Esse livro está escrito e chega para você em alemão, em catalão, em francês e em inglês, e ao custo de R$ 85. Só para você ter uma ideia, são 1.150 páginas de exemplos para 50 vieses. Como você faz para identificar aonde esse evento do viés acontece, quando acontece, qual é o prejuízo financeiro, qual é o prejuízo emocional que a pessoa sofre por estar sendo influenciada por esse viés. A edição em português está por R$ 50. Você vai poder fazer a reserva totalmente pelo WhatsApp. Basta você procurar 19981778535 e você vai ficar facilmente atendido em 5 idiomas. Um abraço, fique com o Juvenal, que vai tratar da curiosidade que levou à identificação do efeito viés de Dunning-Kruger. Até o próximo. Eu sou o Juvenal e vou completar o pensamento do professor Dal Piero relacionados com diferenças entre estratégias e diretriz. Amplitude do foco. Estratégia. Uma empresa de tecnologia pode ter uma estratégia para desenvolver e comercializar uma nova tecnologia revolucionária. Diretriz. As diretrizes para essa empresa de tecnologia poderiam ser os padrões de codificação que os programadores precisam seguir ao desenvolver um novo produto. Complexidade e detalhamento. Estratégia. A estratégia de uma organização sem fins lucrativos pode ser aumentar a conscientização sobre uma determinada questão social. Diretriz. As diretrizes da mesma organização podem ser as regras para a publicação de conteúdo nas mídias sociais, como não usar linguagem ofensiva ou não compartilhar informações não verificadas. Flexibilidade versus rigidez. Estratégia. Uma empresa de consultoria pode ter uma estratégia para diversificar seus serviços para se adaptar às mudanças nas necessidades dos clientes. Diretriz. As diretrizes dessa empresa podem ser a política de privacidade que todos os consultores precisam seguir, sem exceções. Responsabilidade e autoridade. Estratégia. A estratégia para um projeto de construção pode ser definida pelo gerente de projeto ou pela equipe de liderança. Diretriz. As diretrizes de segurança para o mesmo projeto são geralmente definidas por um órgão regulador ou por uma equipe de segurança interna e precisam ser seguidas por todos os trabalhadores no local de trabalho.
Finalidade e objetivo. Estratégia. A estratégia de um político para ganhar uma eleição pode ser focar em questões que são importantes para os eleitores jovens. Diretriz. As diretrizes que essa campanha precisa seguir incluem regras de financiamento de campanha, prazos para apresentação de documentação, regras para debates, etc. Complexidade e detalhamento. Estratégia. A estratégia de uma organização sem fins lucrativos pode ser aumentar a conscientização sobre uma determinada questão social. Diretriz. As diretrizes da mesma organização podem ser as regras para a publicação de conteúdo nas mídias sociais, como não usar linguagem ofensiva ou não compartilhar informações não verificadas. Flexibilidade versus rigidez. Estratégia. Uma empresa de consultoria pode ter uma estratégia para diversificar seus serviços para se adaptar às mudanças nas necessidades dos clientes. Diretriz. As diretrizes dessa empresa podem ser a política de privacidade que todos os consultores precisam seguir, sem exceções. Responsabilidade e autoridade. Estratégia. A estratégia para um projeto de construção pode ser definida pelo gerente de projeto ou pela equipe de liderança. Diretriz. As diretrizes de segurança para o mesmo projeto são geralmente definidas por um órgão regulador ou por uma equipe de segurança interna e precisam ser seguidas por todos os trabalhadores no local de trabalho. Finalidade e objetivo. Estratégia. A estratégia de um político para ganhar uma eleição pode ser focar em questões que são importantes para os eleitores jovens. Diretriz. As diretrizes que essa campanha precisa seguir incluem regras de financiamento de campanha, prazos para apresentação de documentação, regras para debates, etc. Você já sabe, mas não custa lembrar, no capítulo 26 do livro Psicologia, Realidade e Mitos, desvendando 50 vieses que você pode reservar em e-mail eletrônico diretamente com o autor nos seguintes idiomas: alemão, catalão, francês, inglês por R$ 85 e em português por R$ 50. Tudo pelo WhatsApp 19981778535, Brasil mais 055. Definição do viés do efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger foi identificado pelos psicólogos David Dunning e Dustin Kruger, da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. A descoberta deste fenômeno ocorreu durante seus estudos na década de 1990 e foi publicada em um artigo seminal em 1999, intitulado Unskilled Engineering of It, How Difficulties in Recognizing Honest ou Incompetence Lead to Inflated Self-Assementes, ou inábil e inconsciente disso, como as dificuldades em reconhecer a própria incompetência levam a autoavaliações infladas. A ideia para o estudo que levou à identificação do efeito Dunning-Kruger veio de um caso curioso ocorrido em 1995. Um homem chamado MC Arthur Wheeler roubou 2 bancos em Pittsburgh, Pensilvânia, durante o dia, sem usar qualquer tipo de disfarce. Ele acreditava que esfregar suco de limão em seu rosto tornaria invisível as câmeras de segurança. Quando foi capturado, ficou genuinamente surpreso por ter sido identificado a partir das gravações de vídeo. Isso inspirou Dunning e Kruger a investigar o fenômeno da superestimação de habilidades pessoais e incompetência desconhecida. Os pesquisadores conduziram uma série de experimentos em que os participantes foram testados em várias áreas de conhecimento e habilidade, como lógica, gramática e senso de humor. Eles descobriram que os participantes que obtiveram baixas pontuações consistentemente superestimaram sua própria competência, acreditando que estavam entre os melhores, enquanto aqueles que obtiveram pontuações altas subestimaram suas habilidades acreditando que estavam abaixo da média. Esta descoberta foi a base para a identificação do efeito Dunning-Kruger. Para facilitar, eu vou descrever os ambientes favoráveis predominantes para o desenvolvimento do viés do efeito Dunning-Kruger. O viés do efeito Dunning-Kruger é um fenômeno psicológico no qual pessoas com habilidades limitadas em determinada área tendem a superestimar suas próprias habilidades e conhecimentos nessa área, enquanto subestimam a expertise dos outros. Esse viés pode ser influenciado por diferentes ambientes favoráveis ao seu desenvolvimento. A seguir, descrevo 6 ambientes predominantes para o viés do efeito Dunning-Kruger, utilizando uma linguagem formal e facilitadora para a tradução. 1. Ambiente de autossuficiência, self-sufficiency environment. Nesse ambiente, indivíduos são incentivados a confiar exclusivamente em suas próprias capacidades e acreditar que são proficientes em uma área sem buscar feedback ou avaliação externa. Esse isolamento pode levar a uma superestimação das próprias habilidades e ao desenvolvimento do viés do efeito Dunning-Kruger. 2. Ambiente de falta de diversidade, lack of diversity environment. Em um ambiente onde não há diversidade de perspectivas, experiências ou conhecimentos, as pessoas têm menos oportunidades de serem expostas a diferentes níveis de expertise.
Isso pode levar à subestimação da habilidade dos outros e à superestimação das próprias habilidades, favorecendo o viés do efeito Dunning-Kruger. 3. Ambiente de reforço positivo inadequado. Inadequate Positive Reinforcement Environment. Quando um ambiente proporciona reforço positivo indiscriminado, sem critérios claros ou feedback construtivo, os indivíduos podem desenvolver uma percepção distorcida de suas habilidades. A ausência de correções ou críticas construtivas contribui para a superestimação das próprias habilidades e, consequentemente, para o viés do efeito Dunning-Kruger. 4. Ambiente de competição desigual. O Unequal Competition Environment. Em um ambiente de competição onde os participantes têm diferentes níveis de habilidade, aqueles com habilidades mais baixas podem ser levados a superestimar suas próprias capacidades em comparação aos outros. A falta de consciência das habilidades superiores dos competidores pode favorecer o desenvolvimento do viés do efeito Dunning-Kruger. 5. Ambiente de falta de treinamento adequado. Lack of adequate training environment. Quando as pessoas não recebem treinamento adequado ou não têm acesso a recursos educacionais de qualidade, elas podem ter uma percepção equivocada de suas habilidades. A falta de oportunidades de aprendizado e desenvolvimento apropriados pode contribuir para a superestimação das próprias habilidades e, assim, para o viés do efeito Dunning-Kruger. 6. Ambiente de autoridade excessiva. Excessive Authority Environment. Em um ambiente onde uma pessoa ou grupo de pessoas detém uma autoridade inquestionável, os indivíduos podem ser levados a aceitar e adotar cegamente as opiniões ou ideias apresentadas, sem questionar ou buscar uma avaliação crítica. Esse ambiente favorece a superestimação das próprias habilidades, visto que a autoridade é vista como sinônimo de competência, alimentando assim o viés do efeito Dunning-Kruger. Esses ambientes representam cenários em que o viés do efeito Dunning-Kruger pode florescer, destacando a importância de buscar feedback, exposição a diferentes perspectivas, aprendizado contínuo e avaliações críticas para evitar cair nesse viés. Agora eu vou descrever a perda financeira derivada da influência decorrente do viés do efeito Dunning-Kruger. Viés de Dunning-Kruger é uma ilusão cognitiva onde as pessoas com pouca habilidade ou conhecimento superestimam sua capacidade ou conhecimento. Isso pode ocorrer em qualquer lugar, incluindo uma pequena cidade com menos de 2.000 habitantes. No entanto, também é importante notar que a superação deste viés pode levar a ganhos financeiros. Aqui estão 6 histórias para ilustrar isso. 1. A diretora de escola. Ao assumir o cargo, a diretora superestimava suas habilidades administrativas, achando que não precisava de treinamento adicional. Com o tempo, as matrículas na escola diminuíram devido à falta de eficiência na administração. Percebendo isso, a diretora buscou treinamento e conseguiu reverter a situação, aumentando as matrículas em 20%. Isso resultou em um aumento da receita da escola de $20.000, de 17.000 euros, 15.000 libras esterlinas, 1.500.000, 100 mil reais. 2. A supervisora. A supervisora acreditava que entendia completamente todos os regulamentos governamentais relacionados à educação, mas em realidade, ela não estava atualizada. Isso levou a multas do governo que somavam $5.000, 4.250 euros, 3.750 libras esterlinas, 375.000, 25 mil reais. Quando ela decidiu se atualizar e evitar novas multas, isso resultou em uma economia significativa para a escola. 3. A professora. Ela pensava que seus métodos de ensino eram suficientemente bons e que não precisava aprender novas metodologias. Contudo, os resultados dos alunos não eram tão bons. Após perceber seu erro e buscar atualização pedagógica, os resultados dos alunos melhoraram significativamente, atraindo mais estudantes para a escola e aumentando a receita em $15.000, 12.750 euros, 11.250 libras esterlinas, 1.125.000, 75 mil reais. 4. O executivo da administração pública municipal. O executivo pensava que suas habilidades de gestão de projetos eram superiores e não buscou melhorias. Quando um projeto-chave falhou, ele percebeu seu erro e buscou formação em gestão de projetos. Os projetos subsequentes foram bem-sucedidos, economizando ao município $30.000, 25.500 euros, 22.500 libras esterlinas, 2.250.000, 150 mil reais. 5. A diretora de escola. Novamente a diretora inicialmente ignorava a importância do marketing para a escola. Depois de perceber seu erro e investir em marketing, o número de inscrições na escola aumentou em 15%, resultando em um aumento de receita de $15.000, 12.750 euros, 11.250 libras esterlinas, 1.125.000, 75 mil reais.
6. A supervisora, novamente a supervisora, antes convencida de que podia resolver todos os conflitos da escola sozinha, percebeu a necessidade de uma abordagem de equipe. Após a implementação dessa abordagem, a satisfação dos funcionários. Agora eu vou descrever a perda emocional derivada da influência decorrente do viés do efeito Dunning-Krugerel. História 1. A diretora de escola. Em uma pequena cidade com menos de 2.000 habitantes, a diretora de uma escola local é conhecida por sua competência e dedicação. No entanto, algumas pessoas da comunidade, influenciadas pelo viés do efeito Dunning-Kruger, começaram a questionar suas decisões e a desvalorizar seu trabalho. Ela se sente emocionalmente abalada com os constantes ataques, o que afeta sua autoconfiança e seu bem-estar emocional. Estimativa de custos: dólares americanos em $10.000. Euros, 8.500 euros. Libra esterlina, em 7.200 libras esterlinas. Rublos, em 750.000. Reais brasileiros, em 50.000 reais. História 2. A supervisora. Na mesma cidade, uma supervisora de educação, responsável por orientar e apoiar os professores, também está sofrendo as consequências do viés do efeito Dunning-Kruger. Algumas pessoas acreditam que ela não possui conhecimento suficiente e a menosprezam, mesmo que sua experiência e qualificações mostrem o contrário. Essa perda emocional afeta seu desempenho e sua confiança em suas habilidades. Estimativa de custos: dólares americanos, $8.000. Euros, em 6.800 euros. Libra esterlina, em 5.800 libras esterlinas. Rublos, em 600.000. Reais brasileiros, em 40.000 reais. História 3. A professora. Uma professora talentosa e dedicada, que busca constantemente aprimorar suas habilidades de ensino, também enfrenta o viés do efeito Dunning-Kruger em sua pequena comunidade. Alguns pais e membros da comunidade menosprezam suas conquistas e expertise, o que gera uma perda emocional significativa. Ela se sente desvalorizada e desmotivada, afetando seu amor pelo ensino e sua própria autoestima. Estimativa de custos: dólares americanos, em $7.500. Euros, em 6.400 euros. Libra esterlina, em 5.400 libras esterlinas. Rublos, em 562.500. Reais brasileiros, em 37.500 reais. História 4. O executivo da administração pública municipal. Um executivo da administração pública municipal, responsável por tomar decisões importantes para o desenvolvimento da cidade, também enfrenta o viés do efeito Dunning-Kruger. Alguns membros da comunidade questionam suas habilidades de liderança e criticam suas iniciativas, causando uma perda emocional significativa. Essa pressão constante afeta seu desempenho no trabalho e seu equilíbrio emocional. Estimativa de custos: dólares americanos, em $12.000. Euros, em 10.200 euros. Libra esterlina, 8.600 libras esterlinas. Rublos, em 900.000. Reais brasileiros, em 60.000 reais. As estimativas de custos fornecidas são baseadas em fatores como o tempo dedicado à superação emocional, o impacto na saúde mental, o suporte necessário para lidar com as consequências do viés do efeito Dunning-Kruger e o impacto no desempenho profissional. É importante ressaltar que esses valores são apenas estimativas e podem variar dependendo do contexto e das circunstâncias individuais de cada pessoa afetada pelo viés. Melhores estratégias de mitigação dos danos e o combate ao viés do efeito Dunning-Krugerel. Estratégias: 1. Educação e conscientização. A educação é fundamental para combater o viés do efeito Dunning-Kruger. É importante informar as pessoas sobre a existência desse viés e como ele pode afetar seu julgamento. Palestras, workshops e campanhas de conscientização podem ser realizados para disseminar informações sobre o tema. 2. Feedback construtivo. É essencial fornecer feedback construtivo às pessoas que apresentam sinais do viés do efeito Dunning-Kruger. O feedback deve ser específico, baseado em fatos e fornecido de maneira respeitosa. Isso pode ajudar a criar uma consciência das lacunas de conhecimento e habilidades, incentivando a busca por desenvolvimento pessoal. 3. Mentoria e orientação. Estabelecer programas de mentoria e orientação pode ser uma estratégia eficaz para combater o viés do efeito Dunning-Kruger. Profissionais experientes e especialistas podem orientar e fornecer insights valiosos para ajudar as pessoas a desenvolverem uma visão mais realista de suas habilidades e conhecimentos.
4. Incentivo à autoavaliação. Encorajar as pessoas a se autoavaliarem de forma honesta e crítica é fundamental para combater o viés do efeito Dunning-Kruger. Isso pode ser feito por meio de questionários de autoavaliação, autoanálise ou mesmo por meio de exercícios que estimulem a reflexão sobre as próprias competências. 5. Exposição a diferentes perspectivas. A exposição a diferentes perspectivas e opiniões pode ajudar a combater o viés do efeito Dunning-Kruger. Isso pode ser alcançado por meio de debates, discussões em grupo ou mesmo da participação em comunidades diversas, onde as pessoas são desafiadas a considerar diferentes pontos de vista. 6. Desenvolvimento contínuo. Promover uma cultura de aprendizado contínuo e desenvolvimento pessoal é uma estratégia poderosa para mitigar o viés do efeito Dunning-Kruger. Isso pode envolver a criação de programas de treinamento e capacitação, o estímulo à leitura e à pesquisa, e a promoção de um ambiente que valorize a busca pelo conhecimento. É importante ressaltar que a mitigação do viés do efeito Dunning-Kruger requer esforços contínuos e uma abordagem multifacetada. A combinação dessas estratégias pode contribuir para um ambiente mais equilibrado, no qual as pessoas tenham uma compreensão mais precisa de suas próprias habilidades e limitações. Esses estilos de pensar podem ser aplicados em vários ambientes, incluindo o local de trabalho, a escola, a vida familiar, as relações sociais e as interações online. Cada ambiente apresenta seus próprios desafios, por isso, é essencial adaptar essas estratégias conforme necessário. Por fim, a recomendação que surge é: torna-se imprescindível a implementação de estratégias de educação e intervenção, a fim de combater viés do efeito Dunning-Kruger, mitigando assim seus efeitos prejudiciais à economia e ao bem-estar emocional da população global. Espera-se que esta ação colaborativa e abrangente possa minimizar perdas futuras, gerando maior equidade e bem-estar para todos. Agora, no momento você pode reservar o livro eletrônico diretamente com o autor nos seguintes idiomas: alemão, catalão, francês, inglês por R$ 85 e em português por R$ 50. Tudo pelo WhatsApp 19981 77 85 35, Brasil mais 055. Se quiser saber mais ou conversar com o professor autor, basta usar o telefone de WhatsApp 1998177 85 35. Compre agora o livro PRM Psicologia, Realidade e Mitos, Desvendando 50 Vieses e mude seu mundo. No livro Psicologia, Realidade e Mitos, Desvendando 50 Vieses estão descritos outros casos e a indicação de meios, métodos e condutas para minimizar os efeitos negativos da influência do viés do efeito Dunning-Kruger e outros 49. Você pode reservar o livro eletrônico diretamente com o autor nos seguintes idiomas: alemão, catalão, francês, inglês por R$ 85 e em português por R$ 50. Tudo pelo WhatsApp 19981 77 85 35, Brasil mais 055. Continue a acompanhar a série de podcasts Memórias de Aula para manter-se atualizada em relação às melhores práticas de protagonismo, seja na vida pessoal ou profissional. No espaço destinado à descrição do podcast você vai encontrar as fontes, referências e recursos úteis e facilitadores para treinar e conviver com o de excesso de confiança. Até, e paz e bem.